Os Estados Unidos e a China acabaram de travar a maior guerra comercial da história. Será que a gente está começando uma terceira guerra mundial, agora em formato de guerra tarifária? Bom, esse vídeo é sobre esse tema e nos próximos minutos eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e também te entregar um plano de defesa patrimonial, ou seja, um método para você conseguir tomar boas decisões e não ver o seu dinheiro se desvalorizar pra caramba frente ao que está acontecendo nesse momento. Plano que serve para qualquer cenário geopolítico e o mesmo plano que eu uso na minha carteira. Para isso, eu vou te explicar o que está acontecendo, como é que tudo que está acontecendo pode impactar no seu bolso, colocar um zoom nos mercados e também mostrar o passo a passo para você proteger o seu patrimônio nesse cenário. Se isso parece interessante, já deixa o dedo no like, inscreve aqui no canal do Clube do Valor, porque aqui a gente ensina aquilo que a gente pratica na vida real, com o meu dinheiro e com o dinheiro dos nossos clientes. E bora lá para explicar o que está acontecendo. Bom, no último dia 16 de abril, o presidente norte-americano, Donald Trump, subiu as tarifas de produtos chineses para 145%. O que nessa política é o estopim de uma nova guerra comercial. Bom, a reação ela veio em poucos minutos. Pequim retaliou com 125% de taxa sobre importações americanas. E aí o efeito dominó começou. Fundos estatais chineses já estão tirando dinheiro da economia norte-americana, estão cortando investimento em capital privado de private equity nos Estados Unidos. E não para por aí. Há poucos dias, Taiwan acordou com navios e caças chineses cruzando a linha média do estreito. Então, em 3 semanas, a gente teve desde tensão comercial até manobras militares. E o que isso pode afetar o seu bolso? O que isso pode afetar o seu dia a dia? Porque isso aqui não é um problema apenas dos Estados Unidos com a China, isso aqui tem impactos globais que eu vou te explicar agora. E para explicar o impacto no seu bolso, eu quero que você imagine um tabuleiro de xadrez, em que de um lado desse tabuleiro está os Estados Unidos, na figura de Donald Trump, e no outro está a China, na figura de Xi Jinping. Esse jogo de xadrez, ele começa com o primeiro ato, que é a guerra comercial. Essa guerra comercial começa com os Estados Unidos impondo tarifas de até 145% para a China, passa pela China revidando na mesma hora, impondo tarifas de 125% sobre produtos americanos, e depois dessas jogadas, o que a gente vê é que isso acaba travando o comércio entre esses dois países. E além de travar o comércio, isso acaba inflando bastante os custos das cadeias de suprimentos globais, em especial indústrias automobilísticas e de tecnologia. Mas aí entra o segundo ato desse jogo de xadrez, que é a parte tecnológica. E aqui os Estados Unidos eles restringem o acesso à China dos chips de inteligência artificial mais avançados da Nvidia, e a China ela reage rápido com a Huawei lançando o Ascend 910C. O que é isso, Ramiro? Essa é basicamente uma tentativa de copiar esses chips da Nvidia. Bom, em paralelo a isso, a China age e restringe a exportação de galho e germânio, dois minerais fundamentais para a produção de semicondutores. E esse jogo ele evolui para um terceiro ato, um ato militar. Atenção à vida física, com exércitos norte-americanos e chineses se aproximando e rondando Taiwan, e com exercícios navais sendo realizados no Estreito de Taiwan e no Mar no Sul da China. E aí tem vários especialistas falando que o risco de um erro de cálculo, de uma escalada de conflitos, ele nunca foi tão grande quanto agora. E aí qual a minha opinião sobre isso, tá? Minha opinião é que os dois jogadores, tanto Trump quanto Xi Jinping, eles estão jogando um jogo extremamente perigoso de xadrez, só que o problema é que as peças desse jogo somos nós. Trump começou lá a apostar nas tarifas porque ele sabe ou imagina que isso vai fortalecer sua base eleitoral. Aí o Xi Jinping vai lá e força uma tensão em Taiwan porque isso também acaba ampliando o poder que ele tem internamente. E ao longo desse jogo, acho que nenhum dos dois jogadores, e aí no meio desse jogo, a economia mundial acaba entrando num período de extrema incerteza, num período de maior volatilidade, num período em que investidores como eu, como você, ficam bastante perdidos sem saber o que fazer. Entendido um pouco, né, a big picture aqui, vamos falar sobre como tudo isso afeta a sua carteira de investimentos. Vamos dar aqui um zoom no mercado. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o corte de projeções. Tá? O FMI já tinha meses atrás cortado a projeção de crescimento global para 3,3% em 2025. Alguns dias atrás, o Banco Mundial alertou sobre os impactos dessa guerra comercial no mundo e atualizou o crescimento para 2,7%
7% até 2026, o ritmo mais fraco desde a crise de 2008. E quando o mundo treme, o ouro acaba crescendo bastante, batendo recorde na sua cotação, uma nova máxima histórica, o que indica, a preocupação de investidores com as tensões globais. Para contexto, o ouro ele sempre performa bem em crise. Inclusive, um dos argumentos, porque eu não acredito que o Bitcoin é uma espécie de ouro digital, é o fato de que ele acaba caindo nas crises, assim como bolsas de valor. No Brasil, as consequências ainda não estão tão grandes, porque o Brasil, de toda essa guerra tarifária, ele pode sair como um beneficiado. Só que eu quero mostrar aqui alguns ativos brasileiros para te mostrar como é que funciona o comportamento de ativos de risco, principalmente em períodos de euforia e também de crise. Vamos pegar aqui os fundos imobiliários, que estão indo relativamente bem em 2025, mas mal nos últimos anos, e eles são muito bons para a gente ilustrar aqui o comportamento do investidor e de ativos de risco. Bom, em dezembro de 2012, o mercado de fundos imobiliários estava, como diz essa manchete, a pleno vapor. O IFIX tinha subido mais de 35% no ano e o número de investidores em FIIs tinha mais do que dobrado. Aí, em 2013, o Brasil começou a colher primeiros sinais de uma crise interna muito grande causada pelo governo Dilma. E o que a gente viu no final daquele ano foi uma manchete assim, mostrando que o dólar foi a melhor aplicação, que a bolsa caiu quase 16% e que os fundos imobiliários caíram cerca de 13%. E naquela época, de 2013 em diante, o mercado de fundos imobiliários parou de crescer como ele vinha crescendo anteriormente. Quer dizer, o bom desempenho trazia investidores e o mau desempenho afastou ele. Outro momento da história recente que afastou investidores foi no início de 2020, em que em apenas 2 semanas a bolsa teve 6 circuit breakers, que é quando as negociações são interrompidas quando a bolsa está caindo mais de 10% num dia. Só no mês de março a bolsa caiu mais de 30% e vários investidores venderam nessa queda. E qual que é a grande moral da história aqui? É que crises, sejam as internas, sejam as externas, elas aumentam muito a volatilidade e fazem com que uma classe de ativos que subiu quase 40% num ano caia quase 15% no outro, ou faz com que a bolsa possa cair 30% num mês só. E isso acaba varrendo o investidor comum, o investidor médio, o investidor que não tem estratégia. Porque esse cara, ele costuma comprar quando as manchetes são boas, quando os investimentos estão batendo recordes, e ele costuma vender quando as manchetes são ruins, quando se falam em crises. E deixa eu te falar a real, minha opinião aqui, antes de trazer o passo a passo para te ajudar, ter um plano de como proteger o seu patrimônio. A real é que momentos assim, eles não são raros, eles acontecem a cada 2, 3, 5 anos no máximo. E eles não deveriam surpreender o investidor bem preparado, o investidor que tem uma boa estratégia. Na minha experiência aqui, quem se desespera ou quem tenta imaginar ou descobrir exatamente qual vai ser o próximo passo, a próxima alta, a próxima queda da bolsa, é justamente quem perde dinheiro. E o que eu faço com o meu dinheiro, o que a gente faz aqui no Clube do Valor com a carteira dos nossos clientes, é justamente desenhar uma estratégia robusta de investimentos para que você esteja protegido, para que o seu patrimônio seja blindado em diferentes momentos. E é justamente isso que eu quero te mostrar, cara. Como é que a gente faz para blindar o patrimônio com estratégias bem claras. Só que antes, é claro, queria te deixar aqui um convite. Caso você se sinta que tem pouco tempo para analisar tudo o que está acontecendo no mundo, tirar suas próprias conclusões e tomar boas decisões de investimentos com base nisso, ou caso você sinta que você não tem muita segurança para saber exatamente o que fazer agora, qual ativo comprar, qual ativo vender, ou caso ainda você já tenha a ajuda de um profissional para te ajudar a investir melhor, só que percebe que esse profissional ele só te liga para falar de um produto novo, de um COI, de uma CRI, de uma CRA. Bom, nesse caso aqui, é altamente recomendável que você tenha uma conversa com um especialista de investimentos. Eu quero te proporcionar essa conversa de forma totalmente gratuita, que você pode solicitar agora a ligação de alguém aqui do Clube do Valor. Se você apertar aqui no primeiro link na descrição ou apontar o celular para esse QR Code que está na tela. Leva a sério seus investimentos e quer conquistar a liberdade financeira lá na frente, recomendo muito que você aponte seu celular para essa tela, para esse QR Code, ou aperte o primeiro link aqui para conversar com um especialista. E dito tudo isso, vamos lá. Como é que a gente faz aqui para proteger o patrimônio dos nossos clientes e tomar decisões com base nesse cenário? Eu queria mostrar aqui um método de 3 etapas. Etapas N, D e R, que qualquer investidor pode seguir para tomar melhores decisões. A primeira etapa, etapa N, significa neutralizar o risco. O que é neutralizar o risco? É, em vez de você investir com o menor risco possível numa carteira que renda 100% do CDI, ou em vez de você ir lá correr risco e comprar tudo em dólar ou tudo na bolsa, é você desenhar uma carteira de investimentos diversificada para reduzir ao máximo o nível de risco, levá-la para um risco que seja tolerável de acordo com o seu perfil, ou seja,
seja, ele fique neutralizado, mas que te faça correr risco necessário para ver sua carteira crescer bastante no longo prazo. Quer um exemplo? Quero te mostrar aqui uma carteira só com ações, nos últimos 10 anos, uma carteira que siga aí o IBRX. Essa carteira aqui teve uma volatilidade, que é a medida de risco, na faixa de 22% e chegou a cair 37% na crise de 2020. Ela teria rendido apenas 8% ao ano, descontado da inflação cerca de 2%. Bastante risco, pouco retorno, porque foi uma década ruim para o mercado de ações. Agora, se você investe de forma diversificada e monta uma carteira com esta composição, com renda fixa pós, renda fixa pré, renda fixa inflação, ações norte-americanas, fundos imobiliários e ações brasileiras, aí você teria reduzido muito o risco, neutralizado ele, teria tido uma maior queda de apenas 12% na crise e teria visto a carteira render bem mais, cerca de 7% ao ano acima da inflação, porque você seguiu a primeira etapa do método NDR, que é neutralizar o risco. A segunda etapa é a etapa de dupla camada de seleção de ativos. A maioria dos investidores pensa só em uma camada, que é, olha, quais ações eu vou comprar, quais fundos imobiliários, quais ativos de renda fixa. E aqui no clube a gente gosta de pensar em duas camadas, sendo que a primeira camada é muito mais importante, é justamente sobre você desenhar uma alocação de ativos que seja ideal para o seu perfil. Porque a partir daí você consegue ir para a terceira etapa do método, que é fazer o rebalanceamento, que é a estratégia que te faz comprar na baixa e vender na alta com disciplina. Essas são as 3 etapas que vão te fazer blindar o seu patrimônio, te proteger mesmo em grandes crises. Como você pode ver aqui, essa carteira no Covid, ela caiu 12% entre fevereiro e o fim de março e trouxe nos últimos 10 anos um retorno muito adequado, quase 7% acima da inflação. E evidentemente isso aqui não é nenhuma prova de que você vai ter retorno em todos os anos, mas com certeza num prazo mais longo você vai estar com as estatísticas ao seu favor investindo dessa forma. Ramiro, entendi, mas eu quero entender melhor esse método. Bom, daqui a alguns dias eu vou fazer uma aula totalmente gratuita te mostrando quais são as 3 alterações para você fazer na sua carteira para praticamente dobrar seu potencial de retorno. Você pode assistir essa aula apertando aqui no segundo link na descrição ou apertando neste link aqui, porque se você quiser seguir comigo no YouTube, aqui eu vou deixar o link para um vídeo complementar a esse e aqui para um outro vídeo complementar. Era isso, um grande abraço e até mais.